Atenção para o toque de 5 segundos para mais uma transmissão ao vivo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos nessa noite, né? Vamos também dar boa noite aos nossos amigos da Web Rádio Portal da Luz e vamos agradecer ao Cleidson, né, pela harmonização musical. Eu falei que nessa última música eu fui longe, foi muito bonita a apresentação dele. E também agradecer a todos aqueles que trabalham na transmissão dessa palestra, para as pessoas que não podem vir aqui ao centro, né? Hoje nós temos recadinhos com relação ao nosso bazar. Fizemos um bazar na semana passada. No dia 9/12 vamos fazer outro, né? E quem puder contribuir novamente com roupas, calçados, utensílios, tudo que está lá na casa de vocês, lá entulhado, guardado, por favor, traga. E também eletrônicos e alguns utensílios que estejam em funcionamento, né? Elétricos e eletrônicos, né? Também queríamos, embora estejamos no final do ano, a gente queria convidar vocês para participar dos nossos estudos, né? A casa mantém 2 estudos, um na quarta-feira, a gente está lendo o livro da Céu e Inferno, pelo Meet, ou seja, online, disponibiliza o link e a gente faz a discussão da leitura. E na segunda-feira é presencial, os 2 às 19h30, na segunda-feira é só chegar e a gente faz o estudo aqui no fundo, né? A minha leitura de hoje é o livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, são mensagens do irmão José. E ele diz sobre no aprendizado da caridade. A prática da caridade sempre te ensejará as melhores lições. Fornecerá material para as tuas reflexões em torno das bênçãos que normalmente ignoras em tua vida. Possibilitar-te-á enxergar o que não vês nos privilégios que desfrutas. Abrandar-te-á o espírito de insatisfação, mostrando que em tua carência ainda existe excesso, que dispões em ti mesmo de infinitos recursos que simplesmente desconsideras, que a tua capacidade de ser útil é tão ampla quanto te parece ser a necessidade dos teus semelhantes. A vivência na caridade te propiciará o amadurecimento espiritual de que só ela é capaz, colocará silêncio nos teus lábios, discernimento em teus ouvidos e alegrias em tuas mãos. Então, que todos, nesse final do ano, mais ainda, né, que a gente possa se dedicar a fazer alguma caridade, algum benefício, né, para alguém. Que Deus nos abençoe, então, nesse nosso propósito. Hoje, teremos a presença aqui do nosso palestrante, é o João Dalmolin, ele é lá do Centro Espírita Allan Kardec, e ele vai falar sobre o verdadeiro silício. Seja bem-vindo, João. Boa noite. Mais uma vez, estou aqui com vocês, né? Que alguns já estiveram aqui das outras vezes que eu tive. E ficou livre o assunto. Eu achei que esse assunto é um assunto interessante, porque eu mesmo venho fazendo algumas reflexões para mim, e eu acho que aquelas reflexões que eu faço para mim, que eu acho importantes, é interessante compartilhar. Porque eu acho que aquilo que traz significado, aquilo que nos fala mais à nossa consciência, ao nosso coração, é o que a gente precisa trazer, compartilhar, né? E buscar ter uma visão mais profunda.
eu penso que a visão que a gente tem do Evangelho, daquilo que Jesus fez, do que Jesus foi, é muito importante. Ela nos ajuda muito, a clareza, a compreensão, né? A ótica com que a gente vê tudo isso. Mas tem algo que é um pouco mais complicado, um pouco mais difícil, que é o nosso coração, o nosso sentimento, se alinhar de tal forma com essas lições, com esse aprendizado, com esse significado que Jesus nos trouxe, que nos leve realmente a modificar-se, a melhorar-se, que é a finalidade última da nossa jornada, ou das nossas muitas jornadas na matéria. Quando me veio esse assunto, o silício, eu até respondi, o Luiz me perguntou o nome do assunto, eu falei o verdadeiro silício. Depois eu até renomeei um pouco como o silício do orgulho, porque essa palavra silício não está muito em uso para nós hoje em dia, né? Mas no Evangelho foi usado porque as pessoas religiosos usavam se flagelar com instrumentos, e aí tem o significado da palavra silício, que foi colocado como nota do editor no Evangelho. Silício significa sacrifício, flagelo e tortura que se impõe a si mesmo. Então é autoflagelação, como punição pelos próprios erros. Esse é o nome dado a certos objetos também. Silício também é dado como nome de objetos semelhantes a braceletes, algemas e coletes cortantes, usados por certos religiosos para machucar o próprio corpo. Então, Allan Kardec, com a iluminação, com toda a revelação que os Espíritos trouxeram, nos trouxe essas novas luzes, essa nova forma, muito mais simplificada, muito mais racional, de ver as práticas religiosas. Então, essa prática religiosa do silício vem aqui no título O Verdadeiro Silício. Esse título aqui é um título que está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, naquela partezinha Instruções dos Espíritos. Todo capítulo do Evangelho tem Instruções dos Espíritos. Então, o verdadeiro silício, eu até iria projetar para a gente acompanhar um pouco o Evangelho, e acabei me atrapalhando porque a gente não usa mais pendrive, e aí eu atrasei para passar para o Luiz o texto, não deu mais para a gente utilizar aqui, mas a gente vai pegar aqui do Evangelho para continuar essa reflexão. Então, no capítulo 5 é uma comunicação, do Espírito, e esse Espírito o primeiro que dá essa comunicação é Emmanuel. Não sei se é o mesmo Emmanuel que nós conhecemos, mas está lá assinado por Emmanuel. Por que me desafio a refletir sobre esse tema? Porque eu acho que entender realmente o sacrifício, o flagelo de alguma coisa para si mesmo é complicado, né? Então, qual que é o verdadeiro flagelo que nós precisamos buscar? É o flagelo em nós mesmos, dos vícios, dos desvios
né, dos nossos condicionamentos, aquilo que já é vicioso em nós e que nos impede, nos dificulta, nos obstaculiza a nossa caminhada evolutiva, a nossa melhora. Atrasa, não nos deixa andar mais rápido. E nós estamos, assim, já sabemos muito de cor, né? O Evangelho fala o tempo todo, a doutrina fala, o Livro dos Espíritos coloca muito bem isso, que todos os nossos males nascem do orgulho. Todos eles nascem do orgulho. Nós vamos ver um pouquinho isso, como que está colocado pelos Espíritos. Então, nessa vez, nós não estamos pegando aqui a reflexão com o texto do Evangelho, naquela primeira parte, onde faz a transcrição do Evangelho e depois aquele comentário, né, sobre o texto. Nós estamos pegando já das instruções dos Espíritos. E por que eu me preocupo com isso? Porque eu vejo que essa é uma parte muito difícil. Em algumas reflexões que eu vinha fazendo numa rodinha de conversa lá no Allan Kardec, que foi que me trouxe a escolher esse tema, vinha aparecendo algumas coisas que de repente, quando eu vim pegar aqui o texto para se embasar, porque a gente precisa trazer uma base, né? A gente precisa trazer um assunto do Evangelho, eu vi que está lá colocado da forma mesmo como a gente vinha refletindo, vinha falando, para ter uma profundidade. Então é difícil, não é fácil para nós o combate do orgulho e do egoísmo em nós mesmos, fazer este verdadeiro silício, esse sacrifício do nosso orgulho e de uma família de males que nascem dele. Vamos acompanhar um pouquinho então esses textos do Evangelho. No Bem-aventurados Aflitos, essa comunicação, provas voluntárias, o verdadeiro silício. Aqui tem umas questões, se é válido, se é útil a gente buscar sacrifícios, a gente buscar sofrimentos, né? Buscar de alguma forma passar por alguma aflição, se isso tem utilidade. As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Se a gente desdobrar um pouquinho isso aqui, a gente vai ver que está nos mostrando que as provas são um meio muito eficaz, muito adequado para o nosso avanço, para a nossa melhora, para a nossa evolução, que nós sabemos não é só intelectual, né? É uma evolução em duas asas principais, né? A intelectual e a moral. O mérito das provas, do sacrifício, consiste em sofrer sem murmurar. Sofrer sem murmurar as consequências dos males que não é possível evitar. Perseverar, não desesperar. Então são os males que não são possíveis evitar. Nós sabemos, né, que a gente se aflige muito, a gente se rebela muitas vezes, mas a validade de passar por eles é não murmurar, é perseverar, é não desesperar. Não desesperar é fazer o quê? É a gente continuar alimentando a nossa esperança. E aqui, se der tempo, vou passar um pouquinho ainda sobre uma mensagem mais adiante em outro capítulo que fala da fé, só para mostrar que esse sacrifício maior, mais importante, o verdadeiro sacrifício que nós temos que fazer, que é do nosso orgulho, tem muito a ver também com, está muito relacionado com outros valores, né? Vai aparecer um pouco mais aqui. Haverá mérito em procurar aflições? A pergunta: haverá? Sim. Sim, grande mérito.
Quando os sofrimentos e as privações têm o objetivo do bem do próximo. E somente quando é assim. Então é a caridade pelo sacrifício. Então o sacrifício, buscar sacrifícios, tem grande mérito, tem mérito, mas somente quando nós fazemos pelo bem do próximo, quando nós fazemos como autoflagelo, como autopunição, como achando que isso possa ser um resgate das nossas dívidas, nós estamos equivocados. É o que o Evangelho está trazendo. Não estimula de forma nenhuma essa prática. Contentem-se, conselho do Espírito aqui, contentem-se com as provas que Deus lhes manda e não lhes aumentem o volume dessas provas. Já é o suficiente. As provas que estão para nós passarmos nessa conjuntura provacional que nós escolhemos para essa existência, na qual nós estamos vivendo. Pois vocês necessitam de todas as suas forças. Então não é para buscar aumentar as provas, porque nós já necessitamos de todas as nossas forças para cumprir a nossa missão de trabalhar na Terra. Diz o Espírito, para cumprirem sua missão de trabalhar na Terra. Então, quanto a optar ou aceitar o sacrifício, ele afirma: muito diferente é o que ocorre quando o homem impõe sofrimentos a si próprio para o alívio do seu próximo. Se suportarem o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, dessa forma fazem um sacrifício que Deus abençoa. Se deixam os aposentos perfumados para irem à sarjeta imunda levar a consolação, se sujam suas mãos delicadas pensando chagas, se privam do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é seu irmão em Deus. Enfim, vocês que gastam a própria saúde na prática das boas obras, aí sim está valendo a pena. E eu acho que eu já disse aqui em outra oportunidade, eu temo que no final da nossa existência, quando fizermos aquele balanço, a gente vai olhar e vai falar assim: como esse mundo da matéria nos ilude, nos engana, nos emaranha, nos enrola, e a gente não faz isso que está falando aqui. Como a gente faz pouco, como a gente podia fazer bem mais, né? Mas a gente imagina que tem que descansar, né? Que tem que se entreter com alguma coisa mais alegre, e a gente deixa de lado muitas vezes essa busca do nosso irmão, realmente ir ao encontro dele, ao invés de esperar nos encontrar na rua, no semáforo, em algum lugar, no mercado, ou ir à nossa casa pedir alguma ajuda, né? Se querem um cilício, apliquem-no à alma e não ao corpo, sacrifiquem o espírito e não a carne. Repreendam o seu orgulho. Eu tinha destacado em vermelho aqui. Repreendam o seu orgulho. Recebam sem murmurar as humilhações. Oprimam a vaidade. Fortaleçam-se contra a dor da injúria e da calúnia, mais dolorosa do que a dor física. Então aqui mandou, aconselhou a gente sacrificar então o orgulho e a vaidade. Aconselhou a gente receber sem murmurar as humilhações.
E as humilhações, a minha experiência, e eu acho que é assim bem pequena de ser humilhado, eu entendo que as humilhações são a grande oportunidade de a gente aprender humildade. Quando a gente não tem oportunidade de ser humilhado e a gente precisa, eu acho que a gente está perdendo. Ser humilhado, ser pisado por alguém que tenta nos rebaixar, nos colocar numa posição complicada, difícil, né? É uma grande oportunidade. Aqui eu já estou passando, essa mensagem que eu estou passando, eu vou retificar, não é a do Emmanuel ainda, é de um anjo guardião. O Espírito se identificou como um anjo guardião em 1863. Depois eu busquei mais algumas ideias, alguns textos que estão relacionados a isso no Evangelho, e eu encontrei no capítulo, entre outros, né? No capítulo 11, eu encontrei no Amar ao Próximo como a Si Mesmo, esse capítulo também em Instruções dos Espíritos, o assunto o egoísmo, que é uma comunicação também sobre o egoísmo. Então, como o egoísmo não é o orgulho que foi mandado combater na mensagem que nós acabamos de dar uma olhada. Mas nós vamos ver qual é a relação então entre o egoísmo e uma série de outros males com o orgulho. Egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças e sua coragem. Para o egoísmo, esse é o alvo para o qual a gente tem que apontar nossas armas e concentrar ali nossas forças e a nossa coragem. Coragem, disse o Espírito. Digo coragem porque cada um necessita muito dela para vencer a si mesmo. Aí que está a questão, a dificuldade e a complexidade desse vencer a si mesmo. Isso era para ser mais para frente, depois da gente analisar mais aqui, mas eu já vou dizer logo essa conclusão antes que passe ou não diga. É tão difícil a gente vencer, a gente enfrentar a si mesmo, que a gente quase não consegue fazer isso sozinho. Nós temos, acho que na questão 919 do Livro dos Espíritos, aquela pergunta: como fazer então para se melhorar? Se é fácil, é relativamente fácil a gente se melhorar, a gente se superar, a gente vencer as nossas más inclinações. Como fazer? E aí vem a resposta de Santo Agostinho, aquela resposta que diz que a gente deve passar em revista, fazer como ele fazia, passar em revista todas as noites, o nosso dia completo, olhando aquilo de bom que a gente deixou de fazer que podia fazer, se a gente fez todo bem que podia, se a gente evitou fazer o mal, se a gente buscou se melhorar, se a gente ainda ofendeu alguém, se a gente ainda tratou alguém de uma maneira inadequada. Isso já é muito importante, mas isso nos dias de hoje eu não sei se nós conseguimos fazer e se nós conseguimos o resultado que nós precisamos. Nós precisamos muitas vezes fazer o que toda a obra de Joana de Ângeles nos recomenda fazer: buscar grupos de ajuda, buscar grupos de autoajuda, de aprofundamento, buscar apoio técnico, buscar apoio terapêutico, para que a gente possa dar essa olhada para nós mesmos. E vocês sabem muito bem, porque todos nós temos pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos que elas sozinhas, nós até enxergamos muitas coisas nelas que elas podiam estar se modificando, mas elas não enxergam, elas não veem com esse realismo e elas não conseguem se modificar realmente. Então essa reforma íntima, ela fica bem acanhada, né? A gente é muito retraído.
no empreendimento nosso dessa reforma íntima, dessa reforma pessoal. Então esse é o ponto onde eu falo da dificuldade de vencermos o nosso orgulho. Por que nós estamos falando aqui do egoísmo agora? O egoísmo, esse monstro devorador de todas as inteligências, esse está aqui em vermelho aqui, filho do orgulho, é um dos filhos do orgulho, o egoísmo. Este filho do orgulho é o causador de todas as misérias, é a negação da caridade e, por conseguinte, é o maior obstáculo à felicidade. Sempre esse ponto, instruções dos Espíritos no Evangelho, é de muita profundidade. E eu digo é de muita credibilidade. Nós olhamos aquilo que Allan Kardec elaborou ali, aquelas explicações, né? Aquela análise que ele fez do Evangelho já é muito linda, muito profunda. Mas as colocações dos Espíritos, nós sabemos que alguém que está do outro lado com a visão ampliada e que sabe muito bem o que está nos dizendo. Falando do orgulho, do egoísmo, o texto continua dizendo: a essa lepra se deve atribuir o fato de o cristianismo não ter ainda desempenhado sua missão por completo. Ao egoísmo. Esse texto que eu estou pegando agora sobre o egoísmo, esse que é de Emmanuel, assinado aqui por Emmanuel, 1861. E na sequência desse texto de Emmanuel, no capítulo 11 que eu estou aqui, tem uma outra mensagem pequena assinada por Pascal, 1862. Eu quero pegar só uma frasezinha. O egoísmo é a negação da caridade, já foi dito acima pelo Emmanuel. O egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas. E o texto anterior falou que o egoísmo é filho do orgulho. Uma última referência que eu peguei no Evangelho, são essas três comunicações em sequência. Essas duas que eu acabei de passar e essa última de agora, que é sobre a fé e a caridade. Interessante, né? Porque o Allan Kardec ia recebendo essas comunicações e ele foi elaborando o Evangelho e foi encaixando, assim, com uma lógica, com uma propriedade, tão bem feito esse encadeamento lógico, essa complementação de mensagens falando da mesma coisa, né? E chegando à mesma conclusão. Mensagens de espíritos diferentes. A fé e a caridade. Aí ele diz que a caridade, a gente até pode ver, na verdade, impulsos generosos que se mostram mesmo entre os que não têm nenhuma religião. Até a gente vê. Mas ele diz que a caridade é um negócio muito maior, muito mais sério do que isso. Falando para nós, para os espíritas, né? Essa caridade severa, que só se pratica com abnegação, com um constante sacrifício de todo o interesse egoístico, somente a fé pode inspirá-la. Então, essa caridade e essa mudança que nós precisamos fazer em nós mesmos, ela precisa do embasamento da fé. Somente a fé pode inspirá-la, pois só ela dá se possa carregar com coragem e perseverança a cruz da vida terrena. É básico, é fundamental a fé. Não tem tempo da gente chegar em outros pontos,
onde aparece a fé, mas aqui está muito claro. Deus nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Se Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, nós já estamos na eternidade ou não? Já, né? Certeza. Aqui também já é um passo da nossa eternidade. Mas aqui as provas da vida terrestre não é para a gente buscar nelas só o gozo, só a felicidade. É o que está dizendo. Aqui, entretanto, a vida terrestre tem que servir exclusivamente ao aperfeiçoamento moral. Meio de se aperfeiçoar exercitando a caridade. E sobre essa felicidade, para a qual Deus nos criou para a eternidade, a felicidade se acha destinada ao homem nesse mundo, desde que o homem a procure, não nos gozos materiais, e sim no bem. Como está encadeada essa ideia, né? Todos esses textos que a gente está pegando. Na sociedade atual, para ser cristão se faz necessário única e exclusivamente o sacrifício do próprio egoísmo. Em outro capítulo, em outro ponto daquele que a gente escolheu para o título. E é exatamente a mesma linguagem. Na sociedade atual, para ser cristão, se faz necessário única e exclusivamente o sacrifício do próprio egoísmo, do próprio orgulho e da própria vaidade. Isso aqui está no texto Fé e Caridade. Texto passado na mensagem de um espírito protetor. Nós identificou um espírito protetor. E eu esqueci de passar para vocês que antes falou da abnegação, né? Falou que essa caridade severa que só se pratica com abnegação, com um constante sacrifício do interesse egoístico. O que é a abnegação? É um conceito importante aqui dentro desse contexto, porque esse contexto nos estimula a nos encorajarmos a fazer coisas que não nos dão felicidade imediata, que não nos trazem assim prazer. E a caridade pelos necessitados, pelas pessoas desarmonizadas, pelas pessoas influenciadas por obsessões, não são coisas de imediato prazerosas. São desafios complicados, difíceis, e nós muitas vezes cansamos, porque nós enxergamos ali as mazelas das pessoas e nós não temos paciência e tolerância com elas, ao contrário do que Jesus nos ensinou e testemunhou, né? Toda a paciência, todo o amor, toda a bondade, toda a misericórdia com essas pessoas. A abnegação é sacrifício voluntário dos próprios desejos, da própria vontade ou das tendências humanas naturais em nome de qualquer imperativo ético. Isso aqui é do dicionário, tá? Não está no Evangelho. É um sacrifício voluntário, então, de algo que para nós as pessoas veem como normal, um direito nosso. Então nós vamos sacrificar aquele tempo de diversão, aquele tempo de ficar sem fazer nada, de ociosidade, de ver coisas, né, que só trazem alguma diversão, e vamos fazer alguma coisa pelos outros. Isso é abnegação. Nosso tempo deu. Espero que, como das outras vezes que eu falo, sirva como uma provocação para a nossa reflexão, como é para mim. E vamos nesse momento encerrar essa parte
dando graças, dando muitas graças a tudo, a possibilidade de estarmos aqui, as condições que nos trouxeram, as condições que nos mantêm nesse mundo, nessa existência, nesse momento nosso de provas e expiações, nesse período complexo de regeneração, de transição para a regeneração. Dizemos obrigado, obrigado Mestre do Amor, obrigado nosso modelo e guia, obrigado nossos maiores espirituais, obrigado a toda essa grande hierarquia do bem, até chegar nesse nosso irmão imediato ao nosso lado, que se dedica abnegadamente a nos mostrar o caminho, a nos incentivar a nossa mudança. Muito obrigado. Que nós possamos sair daqui com vontade de buscarmos ampliar essas luzes e de praticarmos mais essa nossa mudança, esse nosso flagelo, do nosso orgulho, do nosso egoísmo e da nossa vaidade. Possamos sair assim, entusiasmados, animados, apesar de que devamos estar um pouco mais conscientes ainda das mazelas que carregamos, das quais precisamos nos libertar, precisamos nos corrigir. Que sigamos na paz e na luz, que assim seja.